Oi, galerinha! Que a paz de Jesus esteja com todos vocês que estão me assistindo. Hoje nós vamos conhecer a verdadeira história da Páscoa. Muita gente, quando ouve a palavra Páscoa, logo lembra de coelho e ovos de chocolate. Mas a Bíblia vai nos contar hoje a verdadeira história da Páscoa. Vamos conhecer? Jesus estava com Deus lá no céu quando tudo foi criado: o sol, a lua, as estrelas, as águas, os peixes, as árvores, os frutos, o homem, a mulher. Sim, Jesus estava lá com Deus e Deus havia criado um lugar perfeito para o homem morar. Só que algo aconteceu. Algo entrou no coração do homem. Vocês sabem o que é? Quem disse o pecado acertou. E o que é pecado mesmo? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. As mentiras, a desobediência, a falta de amor, a falta de perdão, as brigas, tudo que é ruim, tudo que é mal é pecado e desagrada muito a Deus. E sabe o que o pecado fez entre Deus e o homem? Separou para sempre. Nós nunca mais poderíamos estar com Deus novamente. Mas Deus, em sua infinita bondade e graça, fez uma coisa. Vamos saber o que é? Olha lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele acreditar não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus se fez homem, nasceu como um bebezinho, igual a mim e a você fomos um dia. E Jesus foi crescendo, sempre muito obediente a seus pais, José e Maria. E Jesus foi crescendo, se tornou adulto. E chegou o dia em que ele se batizou nas águas. No momento em que ele se batizou, o Espírito de Deus veio sobre ele e o Espírito de Deus passou a estar com ele em todos os momentos. Aí começou o trabalho de Jesus aqui na terra. Ele convidou 12 discípulos, 12 amigos, para que andassem com ele por onde ele fosse. Então, Jesus foi de cidade em cidade e em cada lugar que ele ia, ele falava sobre o céu. Melhor, Jesus ensinava em como ir para o céu. Jesus curava todos os doentes. Jesus ressuscitava os mortos, devolvia vida àqueles que já tinham morrido. Jesus não cometia nenhum pecado. Jesus não fazia nada de errado. E mesmo assim, tinha gente que não gostava de Jesus. Tinha gente que queria prender e matar Jesus. Aconteceu que uma noite, depois de ter jantado, Jesus chamou 3 dos seus discípulos para orar. Sim, para falar com Deus. Mas vocês acreditam que eles dormiram? E enquanto eles dormiam, Jesus foi traído por um dos seus 12 discípulos. Seu nome era Judas. Judas disse aos soldados onde Jesus estava. E eles foram lá e levaram Jesus preso. Gente, os soldados rasgaram as roupas de Jesus, fizeram uma coroa de espinho e colocou na cabeça de Jesus, e isso o machucou muito. Jesus foi julgado e Jesus foi condenado a morrer em uma cruz. Então, pegaram uma cruz bem pesada e deram
para Jesus carregar. E Jesus começou a carregar aquela cruz pesada, com a coroa de espinhos em sua cabeça. Aí os soldados vinham com seus chicotes. Na ponta desse chicote havia pedaços de ossos, que quando batiam em Jesus, rasgavam ainda mais, feriam ainda mais a carne de Jesus. E os soldados batiam enquanto Jesus carregava, eles batiam muito em Jesus, até que chegaram ao Monte do Calvário e lá crucificaram a Jesus, prenderam os seus braços, prenderam os seus pés com pregos na cruz. Quanto sofrimento, quanto sangue sendo derramado, mas Jesus não havia feito nada, Jesus não tinha nenhum pecado. Sabe por que Jesus passou por tudo isso? Foi por mim, foi por você, foi por toda a humanidade. Jesus sabia que somente Ele poderia nos lavar de todo o pecado. Somente Ele, derramando o teu sangue puro, poderia nos dar o perdão diante de Deus. E Jesus nos amou tanto que Ele passou por tudo isso, mesmo não tendo culpa nenhuma. Ele pegou a nossa culpa, Ele carregou a nossa culpa, Ele sofreu pelos nossos pecados, para que nós alcançássemos o perdão diante de Deus. E em determinado momento, Jesus teve sede e pediu água. Vocês acreditam que deram vinagre para Jesus beber? E mesmo assim, Jesus perdoou as pessoas que fizeram isso. Então, depois disso, Jesus se entregou a Deus e morreu. Nesse momento, a terra tremeu. Nesse momento, o sol escureceu. Tudo se calou. O Filho de Deus estava morto. Então, pegaram o corpo de Jesus e colocaram em um sepulcro, em uma tumba. Naquela época, os túmulos eram iguais a cavernas. Então colocaram o corpo de Jesus em uma caverna. E ali Jesus ficou sexta, sábado. E no domingo, 3 amigas de Jesus foram até o seu túmulo. Mas quando chegaram lá, elas se assustaram, pois a pedra, que era muito pesada, ninguém poderia tirar aquela pedra. A pedra estava removida. E elas entraram lá dentro. E quando elas entraram lá dentro, Jesus não estava lá. Elas viram um anjo de Deus. E sabe o que o anjo falou para elas? Porque procura entre os mortos aquele que vive. Elas não entenderam nada e foram correndo até os discípulos contar o que havia acontecido. Enquanto elas contavam, ninguém entendia nada. E de repente, galerinha, Jesus apareceu aonde eles estavam. Jesus não estava morto. Jesus havia ressuscitado, como ele tinha dito, no 3º dia. E todos se alegraram. E depois disso, Jesus subiu ao céu e sentou à direita do Pai. E está lá no céu, preparando morada para mim e para você. Mas existe um lugar onde Jesus ama estar, onde Jesus ama morar. Onde é esse lugar? O nosso coração. Jesus quer morar no nosso coração. Jesus quer estar conosco. Você já convidou Jesus para morar em seu coração? Se você não convidou, convide Jesus para estar na sua vida. Convide Jesus para morar no seu coração neste momento. Diga a Ele: Senhor Jesus,
venha morar no meu coração, venha fazer parte da minha vida. E se você fizer essa oração com fé, olha o que vai acontecer. Jesus vai morar no seu coração. Galerinha, essa é a verdadeira história da Páscoa. O amor de Jesus que perdoou os nossos pecados. Mas para que a gente alcançasse esse perdão, Deus teve que dar o seu filho. Jesus teve que morrer e derramar o teu sangue numa cruz. Mas não fique triste. Lembre da Páscoa como a ressurreição de Jesus, como o amor de Jesus por nós, porque ele morreu apenas uma vez. Ele não precisa e ele não vai morrer mais. Ele está vivo. Sim, Jesus está vivo entre nós. Ele ressuscitou. Essa é a verdadeira Páscoa. Abraço da tia Bi. Deus abençoe e até o próximo vídeo.